Olá, meu povo! Estamos de volta com o nosso Cidade em Debate aqui pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Primeiro programa de 2022 e é um prazer poder estar aqui novamente trazendo o trabalho do nosso legislativo, da nossa comunidade, para você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais e pela nossa TV Cabo aqui do nosso município. Eu tenho o prazer, é claro, de entrevistar novamente o nosso professor Agripino, nosso vereador do PT, ele que está aqui hoje comigo. Muito obrigada novamente, viu, professor, pela sua presença. Eu que agradeço. Conosco. Eu que agradeço, Suzana, agradeço também a todos que estão aí nos acompanhando pela TV Câmara. Agradecimento especial à Beth, né, nossa grande companheira, Exatamente, que já é cidadã astaciana e está sempre com a gente aqui. E mais uma vez podemos conversar um pouquinho aí sobre política, né, sobretudo políticas públicas direcionadas para o nosso município. Enfim, é um prazer estar aqui, Suzana. Beth, muito obrigada. Beth Saão, deputada estadual, está aqui conosco hoje, novamente, né, na nossa TV Câmara. Obrigada, viu, pela presença. Imagina, eu que agradeço a você, Suzana, ao querido companheiro Agripino, amigo de longa data. Mais uma vez estou aqui, né? Graças a Deus. E estou feliz da vida. Santo Anastácio já é uma cidade que faz parte da minha vida, não só pelo fato de eu ser cidadã com muito orgulho, né, desse município, mas também pelos vínculos que a gente tem na cidade, muito fortes, de amizade, de carinho, de receptividade. Então é sempre uma alegria poder retornar à cidade. A Beth sempre, quando está aqui na nossa região, nunca deixou o nosso município de lado, né, professor? Sempre esteve aqui conosco, já é uma parceira do nosso município, trazendo inúmeras emendas aqui para a nossa comunidade, para as nossas entidades, para a nossa saúde municipal, né? E a Beth está aí nessa caminhada. Ano político, né, Beth? Sim. Um ano aí importante para o nosso país, né? E a gente vem aí acompanhando o trabalho de vocês. E a Beth, que já trouxe tantas, a gente já disse aí, inúmeras emendas aqui para o nosso município, a gente sabe que já chegou mais uma. Sim. Né? Foi essa semana? Foi. Sim. Antes de ontem foi depositada. Por coincidência, hein? Olha Dá a aí. impressão que foi combinado, mas não foi, não. É que as emendas, assim, perde-se lá atrás e elas chegam. Elas né? vão chegando. Sem data aí definida. Tem mais emenda para vir ainda. Essa que chegou agora foi Chegou agora, onde? foram R$70 mil para a PAI. E a PAI vai fazer a instalação, a implantação daquelas placas fotovoltaicas para reduzir o custo da energia. Eu já havia mandado para o Educandário São José, as irmãs fizeram. Pra vocês terem uma ideia, elas pagavam mais de R$2 mil de energia por mês, porque lá o prédio é muito grande, né? E é uma ocupação também, porque eles têm muitas atividades. Elas reduziram esse custo para R$200. Então, quer dizer, você tem uma sobra importante que vai dar para pegar esse dinheiro e fazer outras coisas, né? Às vezes uma pequena reforma, uma pintura, uma compra de um material, de um equipamento. Todo o dinheiro que sobra de uma entidade é importante, né? E a PAI vai fazer isso também. E a PAI vem nessa luta aí, né? Precisando sempre, né, da ajuda. Muito obrigada, viu, novamente, por essa emenda aqui para o nosso município, para a nossa querida PAI, os nossos parceiros que trabalham lá, né? Beth, em ano político, a gente sabe aí que tem todo um trabalho. Você que está nessa caminhada, já está visitando inúmeras cidades, não só em campanha, a gente sabe que você não faz isso só em campanha. Você sempre está aí caminhando, né, visitando outros municípios para saber o que eles precisam. Mas agora, especificamente nessa data, né, tão importante, que vai se afunilando os pensamentos, né, as ideologias. Hoje no nosso estado de São Paulo, o que você acha que todas as comunidades precisam nesse momento? Política pública. Bom, primeiro precisa de muita política pública, porque o governo estadual deixou muito a desejar, vem deixando muito a desejar, né? Os sucessivos governos tucanos, eles fizeram um trabalho completamente diferente daquilo que a gente acredita que seja o papel do Estado. Eles acabaram privatizando, acabaram sacrificando muito a população. Veja essa região aqui. Essa região aqui, você tem pedágios caros, né? Assis Chateaubriand mal terminou aquele trechinho ali de duplicação, já tem lá os pedágios. Pedágios caros, pedágio aqui também que liga Anastácio a Prudente é caro. Dos mais caros, Prudente é o centro da região, portanto as pessoas todas têm que ir a Prudente por uma razão ou por outra, né? Ou vai na saúde, ou vai na educação, ou vai no... Enfim, vai para Prudente, né?
E de Epitácio até Prudente são dois pedágios. De modo que você tem a questão da instalação dos presídios, que acabou também impactando a economia regional, né? Essa falta de regularização fundiária dos assentamentos, que tem muitos ainda que precisam ser regularizados. E falta você implementar políticas que possam impactar, sobretudo, na geração de empregos. Né? Eu acho que, levando em conta, principalmente, as características regionais, né, Agripino? É verdade. Porque, às vezes, o emprego lá em Campinas é diferente do emprego que tem que ser gerado aqui. Você tem que levar em conta o perfil da cidade, o perfil da região, qual é a qualificação daquela mão de obra. Se for necessário investir em mais qualificação, você é professor do SESI, por exemplo, né? Acho que usar essas escolas que têm uma característica, as ETs, né? As escolas de técnicas de ensino, para poder qualificar a mão de obra, para poder mexer com a cidade, melhorar a sua economia, fazer a economia girar e, por consequência, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Acho que esse deve ser o foco, não dá para perder isso. Aí o que faz o governo do Estado? Ele fica 3 anos parados. Você pode até falar, mas teve a pandemia. Bom, teve a pandemia, mas esse Estado aqui tem dinheiro. Né? Por que agora apareceu 40, 50 bilhões, que ele pega, o governador de plantão, pega e fala assim, bom, agora vamos começar a distribuir para a cidade. Por que só agora? Por que não fez isso desde o 2019, que foi o primeiro ano que iniciou o mandato dele? Isso é muito ruim, porque você fica naquela barganha, sabe? Agora é período eleitoral, então vamos chamar os prefeitos, vamos dar 1 milhão para esse, 500 mil para o outro, 2 milhões para o outro, para ver se a gente consegue ter voto. Mas a população não precisa de dinheiro só nas vésperas da eleição. Precisa de políticas públicas durante os 4 anos de uma gestão. Não sei o que o Agripino pensa disso. Eu concordo plenamente, Beth. E falando da nossa região, Suzana, nós sempre recebemos aqui presídios. Né? Aliás, os investimentos que o Estado tem feito aqui é em presídio. E ninguém conversa com ninguém, Beth. Né? Eu tenho trabalhado muito no meu outro mandato, eu até fiz aprovar uma lei aí para ter um plebiscito na cidade da vinda de um presídio para cá. Uma audiência pública na época, lembra? Eu tive a lei aprovada e infelizmente foi revogada por uma DIN, mas enfim. Mas o que eu questionava naquela época era o seguinte, tudo bem, vai vir presídio, mas cadê a contrapartida? Qual que é a afinidade da região? O que a gente precisa aqui? Esse diálogo nunca foi feito. Nunca foi feito com a nossa região. Né? E é também fazendo uma discussão da vinda da Beth aqui, eu acho que é importante falar da democracia representativa. Né? Nós temos a Câmara Municipal, mas nós temos a Alesp, nós temos a Assembleia Legislativa. E os deputados, eles são do Estado de São Paulo. Exatamente. Eles não precisam ficar só na capital, né, Beth? Claro. E nós falamos com muito orgulho disso, que nós do Partido dos Trabalhadores temos isso como base. Não é só a Beth que vem aqui, a Beth está muito presente aqui, ó. Mas se a gente for comparar, nós temos o federal, o Zaratini, o Vicentinho, Padilha agora que está fazendo um trabalho com a gente, o Chinaglia, né? Nós temos a Beth, a Marçalia, né? O Fiorilo. Então, são vários deputados que têm essa prática de vir dialogar com o interior. Essa é a função do deputado, né? E a Beth se destaca nessa questão, que ela já se tornou uma cidadã anastassiana, e não é só em Santo Anastácio, né, Beth? Não Você corre toda a região, e não é só da questão das emendas. Ano passado, para você ter uma Exatamente. ideia, eu vim, acho que não sei se foram 3 ou 4 vezes para cá, em pleno ano de pandemia, a gente veio muito, Isso, porque vem, né? Porque tem que fazer parte da vida da gente. E esse contato é importante porque ela leva para o parlamento as demandas da região. Né? E a pauta dela na Assembleia, sem dúvida nenhuma, considera essa região. Né? Eu acho por isso que é importante que a população olhe para isso também. Né? Claro. Perceba essa presença. Isso é democracia representativa, né, Beth? Eu tenho um pouco de preocupação, assim, porque nós temos um empobrecimento da população. Alguns estudos falam que não é empobrecimento, que nós talvez não tenhamos o empobrecimento, mas tenhamos um aumento da desigualdade de renda. Certo. E isso tem sido muito, muito patente no Brasil, né? Em alguns países do mundo, principalmente países mais pobres ou países de desenvolvimento, como é o caso nosso. Então, a minha preocupação é que, num período eleitoral, às vezes muita gente acaba se cooptando em algumas candidaturas
que às vezes oferece alguma coisa, oferece outra. Então as pessoas não podem se deixar levar por isso. As pessoas precisam começar a escolher melhor, a avaliar melhor, a acompanhar melhor os trabalhos, né? Certo. De quem de fato tem compromisso com aquela cidade, com aquele segmento social, com aquela região. Acho que isso tudo faz uma diferença. Às vezes as pessoas reclamam, mas olha lá, na Câmara não tem o vereador no que eu gostaria, olha lá na Assembleia não tem os deputados que eu gostaria, porque não sei o quê, no Congresso Nacional, mas ninguém caiu de paraquedas, as pessoas foram eleitas. Exatamente. Eleitas por eleitores. Inclusive, né, Beth, você tem acompanhado todos nós, esses últimos anos, parece que foi uma caça ao servidor público, né? Justo. Tanto em nível estadual quanto em nível federal. Exatamente. E o pior é que as pessoas sofrem as consequências das políticas que denigrem não só o servidor, mas o serviço público e não olham lá quem está do nosso lado e quem não está. Isso é muito sério. Né? E é interessante, isso que você toca, é muito importante salientar, que foi através dos servidores públicos que nós tivemos, por exemplo, a Coronavac. Exatamente. Que foi a primeira vacina a ser adotada no Brasil. Se não fosse o Instituto Butantan, que o senhor Dória queria vender, ele queria privatizar, eu sei porque eu fui presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos e das universidades públicas, e o Butantan fazia parte disso. Havia já uma política que começou a vender os institutos de pesquisa, como vendeu o Instituto Zoológico, da Fundação Zoológica, como extinguiu, juntou o geográfico com o biológico, com esse, com aquele, e como a hora que começou a ter que usar o Butantan, para o Butantan ter toda a sua força e sua capacidade para ir adiante na produção de vacina, o que aconteceu? Não tinha pessoal. Porque as pessoas vão se aposentando, eles não estão pouco se lixando, não substituíam essa mão de obra, teve que, servidor ali, trabalhar 16, 18, 20 horas para poder dar conta de atender a demanda que era altíssima. E também, né, Beth, nessa questão aí, e os funcionários da saúde? Exatamente. Se não fosse o SUS, então, né, se não fosse os trabalhadores da saúde aqui no nosso hospital, não tínhamos saúde pública. Então é um paradoxo que a gente vive, falando mal às vezes do servidor público e dizendo que é um Estado forte. Exatamente. E o Estado forte se dá com servidores valorizados, com servidores bem preparados, né? E isso a população precisa entender. Para eu ter um serviço público de qualidade, eu preciso ter bons servidores valorizados, né, Beth? Valorizados. E tem mais uma coisa, o governo Bolsonaro baixou um decreto lá. Durante anos, os servidores ficaram sem ter nada. Quer dizer, a inflação avançando, galopante, corroendo o poder de compra dos salários e você não podendo ter reajuste. É uma injustiça muito grande. Realidade, né? Isso é uma realidade que pesou no bolso aí, né? A gente claro, vê, né? Claro. Agora que vai começar a andar até a mudança, mas né, a gente percebeu aí essa dificuldade do povo com essa decisão, né, do justo, governo. E agora numa guerra como essa que infelizmente acabou acontecendo, ela vai afetar a economia do mundo inteiro, né? Então, se não houver uma política de recuperação das perdas salariais, né, nos serviços públicos, que são a porta de entrada da boa qualidade que a população pode desfrutar, fica muito ruim, né? Fica muito comprometido, não pode. Né? Tem que acompanhar, pelo menos, o preço e o aumento das coisas também. Tem que aumentar os salários, né? Sem dúvida. Sobretudo nessa uma inflação galopante, né? Nossa! Nossa! 1 quilo de carne R$40, né? Em média, quer dizer, não pode. E hoje subiu o combustível. Gente, mudou radicalmente, né, Beth? Os hábitos alimentares no que diz respeito à questão da proteína. Claro. Né? O consumo de ovos, aquelas carnes terceira, muitas vezes não é nem de segunda. Pois é. A gente que frequenta os mercados, a gente percebe. Quando come carne, né? Como houve uma degradação. Na quaresma agora, por exemplo, o preço do ovo sobe, né? Porque tem muita gente que tem a questão religiosa, não come carne quaresma, então vai para o ovo acaba subindo. Então o ovo, que é uma mistura barata entre aspas, já acaba subindo muito também, né? E aí tem a sazonalidade do tomate, isso, daquilo, que uma hora está baixo, uma outra hora aumenta.
Fora a energia elétrica, né? E impressionante, né, Beth, é que às vezes a gente vê o governo querendo terceirizar a culpa, né? De muitas coisas. Exatamente. O preço da gasolina, o preço da... Peraí, mas então não tem presidente? Não tem governador? Não, são políticas públicas que regulamentam a vida social. Exatamente. É a arte de fazer política. É isso que precisa ser colocado em pauta, né, gente? E outra coisa, aqui essa região, por exemplo, que também tem uma agricultura importante, você tinha a Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. O que o governo faz na Conab? Ele segura o alimento para poder colocar nos momentos de crise, porque ela serve como uma reguladora dos preços, né? E a Conab está praticamente desativada. Hoje você não tem mais aquilo que a Conab já fez em governos anteriores, por exemplo, como na época dos governos petistas, que distribuía alimentos num momento como esse, um momento de crise, isso e aquilo. Isso. Né? Para diminuir... E, aliás, gerava emprego, viu, Beto? Gerava aqui emprego, em Santa Anastácia, né? nós tivemos muito empregos gerados com isso. Então. Né? Com a compra de alimentos para distribuir para as famílias, para as entidades. Exato. Né? Mas é isso. Então, Legal. isso acaba pesando, né? Pesa nas famílias, dificulta o trabalho das entidades que trabalham nas áreas sociais, né? Então, nós vamos ter que, próximo governo, que eu espero que não seja esse, vai ter que rever tudo isso e trabalhar muito fortemente para diminuir os impactos desse verdadeiro desmonte que nós tivemos durante o governo Bolsonaro das políticas sociais no nosso país. Políticas sociais, políticas de saúde, políticas humanitárias, políticas de direitos humanos, tudo. Foi tudo por água abaixo. Não é? Um sacrifício... Ambientais. Ambientais então nem se fala, né? Essa é uma das piores, né? Essa a gente sentiu, né? Essa foi muito Chegou forte. A ver muito forte, né? E você vê hoje que tem reações da sociedade. Ainda tivemos uma manifestação grande em Brasília, né, do pessoal de áreas indígenas, né, mesmo de agricultura familiar, junto com artistas, etc., que estão entendendo que a questão da sustentabilidade e da preservação ambiental é importantíssima. E todos vamos sentir na pele. Olha esse calor que nós estamos passando. Né? Nós estamos no mês de março, cadê a chuva? Cadê as águas de março? Né? Vem dar uma pancada, mas e a chuva que tem que molhar mesmo o solo? É consequência do desequilíbrio, né, Beth? Então, tudo é consequência. Então todos vão pagar por isso, infelizmente. Esses desastres ambientais que a gente observa, como tivemos agora recentemente em Petrópolis, isso, claro que você tem a não intervenção e a irresponsabilidade dos governos, que não fazem as obras necessárias de contenção dessas áreas. Mas você tem também a questão ambiental, que é fruto da irresponsabilidade de todos, né? Que não cuidam do meio ambiente. Eu acho que essa cobrança, eu espero que a sociedade comece a ficar atenta e acompanhe. Agora nós vamos ter eleição, né? E isso tem que estar nos programas dos governos, né? Dos governos estaduais, das propostas, quem vai disputar a presidência, e mesmo nós, né, que certamente disputaremos aí nas candidaturas proporcionais, também temos que ter esse compromisso, né? Esse compromisso com o meio ambiente, que eu acho que é de todos nós, né, Agripino? Sem dúvida, sem dúvida. E é um despertar recente, né? Agora que o pessoal está, né? Você vê aí muita informação em cima disso, mas antes a gente não via. O problema, então, né? A gente vê um despertar maior agora. Né? A população que... se doendo realmente, indo às ruas, fazendo plebiscito, muita documentação a gente assina pela internet, né? Então eu acho que é um despertar ainda recente quanto a isso, né? E a questão da reversão ambiental, ela é lenta, né? Nós estamos sistematicamente indo para o fundo do poço, ambientalmente falando. E para regredir isso aí, pode ter traumas muito significativos em todas as áreas da relação humana. Né? Esses dias, por conta da guerra, tem saído muita coisa da Rússia, né? E, por exemplo, a Sibéria, que é uma área de 40 graus abaixo de zero, que é uma área da Rússia, uma área pouco habitável, porque não tem como você morar no lugar com 40 graus. Mas já está tendo um processo fortíssimo de degelo nessa área,
em função do tempo. E o aquecimento global, né? Vai afetar outras áreas. Claro, né? Onde vai recorrendo, né? É difícil, né, Beth? São políticas públicas sérias e a gente sabe que o caminho aí é longo, né? Mas você vê que é um conjunto, um puxa o outro, né? Então a gente sabe que o trabalho de vocês também é muito importante e muito difícil. Esse caminhar é muito difícil. A gente colocar na cabeça do cidadão, né, algumas questões é muito difícil. A pessoa ainda não está antenada, né? Se começou a despertar, mas ainda não é todo mundo. Certo. A gente vê isso aqui, né, pelo nosso município, né, professor? Sem dúvida. E aí esparrama aí para o nosso estado, nosso Brasilzão. Sem dúvida. Né? A gente deseja muito sucesso para você nessa sua caminhada. Muito obrigada. Nesse ano, né? Muita prosperidade na sua vida. Muito obrigada por estar aqui novamente conosco, né? As portas, é claro, sempre abertas. Cidadã Anastaciana, né? Já faz parte aqui da nossa família. Obrigada novamente, professor. Quer fazer alguma colocação? Não, mais uma vez agradecer, Suzana, esse espaço. Agradecer a Beth pela presença permanente em Santo Anastácio e pela ajuda, né? Sempre fazer questão de estar aqui. Para nós, né, é uma questão muito orgulho para a gente ter a Beth aqui com a gente, né? Com certeza. E sempre que estiver aqui, esse espaço, né, Suzana, vai estar aberto para você. Muito obrigada. Com certeza. Para poder dialogar com a população, né? Porque eu acho que isso faz parte do trabalho do deputado, do político também. Exatamente. Manter essa conversa com a população. Tem que ter esse diálogo, porque senão a população ela não enxerga, né, algumas coisas. Então, abre-se a mente. Esses dois monstros aqui na minha frente, abre a mente da gente para muita coisa, né? Porque a gente é leigo em muitos assuntos, né? A Beth vem de uma caminhada aí de quantos anos, né, Beth? Bastante. Então, o nosso professor também. Então, assim, para a gente é um legado maravilhoso tê-los aqui sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, para mim sempre uma oportunidade, sempre fico muito feliz de estar participando, sobretudo com o Agripino, que eu considero um vereador extremamente qualificado, né, e comprometido com todas as principais demandas da cidade e da sua gente. Então, estar ao lado dele é sempre um orgulho, tê-lo também nas mesmas hostes partidárias que eu é sempre muito bom. Essa caminhada é nossa, coletiva, e acho que ele é uma escolha importante que a comunidade fez e tenho certeza que pode dar retornos também, já deu e continuará dando através do seu trabalho para todo o povo. Obrigado, Beth, pelas considerações. Imagina, que é isso. Não, a gente joga confete nele, viu, Beth? A gente joga e é merecido. Quando houve as eleições e o professor entrou novamente, nossa, pra gente porque realmente é muito comprometido com a sua comunidade e com a região também, não é só com a sua comunidade, né? A gente vê o comprometimento do professor. Muito obrigada, novamente. Sucesso, Beth. Muito obrigada, Suzana. Sabemos aí da sua correria e a gente segue aqui com o nosso programa. Obrigada a você que nos acompanha. Você vai assistir essa nossa entrevista pelos nossos canais de comunicação, nossa mídia, Facebook, site, o YouTube, TV Cabo. Então aí tem uma rede ampla aí para você nos acompanhar. E a gente estará aqui numa próxima oportunidade, trazendo mais uma entrevista para você aqui da nossa comunidade. Um abraço, até lá.